A vida de cada um de vocês, cada um irmão, irmã que nessa manhã está aqui conosco, para celebrarmos e para juntos recebermos da palavra do Senhor. Mas antes de eu entrar no texto escolhido para a mensagem de Deus nessa manhã, eu queria retomar um assunto que já foi dito aqui muitas vezes, apesar de nós apenas estarmos no dia 25 de fevereiro. Quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, eu participei junto com vocês do culto de virada do ano. Eu assisti de lá. Eu assisti a celebração. E eu assistindo o culto lá do Rio de Janeiro, quando a palavra, quando o tema, ele foi colocado, filiação. Quando a pastora Rosângela estava pregando e muito poderosamente Deus falou no meu coração. Uma palavra, ela foi carimbada muito forte dentro de mim. Como nós somos privilegiados. Como nós somos privilegiadas em podermos ser chamados filhos e filhas do Senhor. Você pode falar com a pessoa que está do seu lado, você é privilegiado. Você é privilegiada. Nós somos privilegiados porque nós temos um pai. Nós somos privilegiados porque nós temos uma filiação. Nós temos aonde nos ligarmos, nós temos aonde nos aliançarmos, nós podemos ter um relacionamento íntimo e um relacionamento profundo com Ele. E quando nós nos mudamos para Muriaé, se você não sabe, nós estamos aqui, Ao chegarmos aqui, nós caímos no meio do janeiro profético. Nós caímos no meio daquele poder, daquela unção. E foi muito bom e sobrenatural. E no momento quando nós estávamos aqui e eu me encontrava adorando ao Senhor, algo Deus trouxe, retornou ao meu coração, uma palavra que Ele tinha me dado há um tempo atrás. Mas Deus, Ele na sua maravilhosa graça, Ele foi muito mais além. Ele me deu uma visão. E no momento em que eu estava no louvor e a igreja estava em adoração, eu fechava os meus olhos e quando eu abri, nós estávamos com água sobre os nossos pés. E naquele momento eu olhei, eu fechei os olhos e eu continuei adorando. E a cada momento em que eu ia abrindo e fechando os meus olhos, essa água ia subindo de nível. Essa água ia tomando a nossa cintura, ia tomando os nossos ombros, ia tomando as nossas cabeças. E nós ali estávamos naquele movimento, as águas subindo, até que um momento dado nós estávamos cobertos sobre as águas. Esse templo era um grande aquário e nós estávamos ali submergidos, com a água coberta pelos nossos corpos, mas ninguém se afogava, pastora Rosângela. Ninguém se afogava, pelo contrário, nós estávamos sendo movidos por um fluir, nós estávamos sendo movidos por uma unção, por uma adoração, e a gente flutuava, e nós nos misturávamos, e era leve, e essa unção era uma unção profunda, uma profundidade, e Deus, Ele trouxe muito forte essa palavra ao meu coração, essa palavra profundidade. Você pode repetir comigo? Profundidade. E nós continuamos. E os dias foram acontecendo. Eu guardei essa visão para mim. Eu guardei essa palavra e eu sabia que se houvesse uma oportunidade, eu falaria com a igreja, eu falaria com as pessoas. E como se não bastasse, na conferência Velos, quando a Marta Pompeu estava aqui, maravilhosa, né? Quem sou eu, hein? Chegar no nível. Ela estava aqui, no meio da palavra dela, na conferência Velos, não era mais janeiro profético. No meio da palavra, não era o texto da base da palavra dela, mas ela citou essa passagem. Ela falou sobre isso. E mais uma vez Deus me levou a visão. E mais uma vez o texto que ela usou. Muito mais, amados, do que o texto que a Marta usou. Muito mais do que as palavras que a Marta colocou aqui naquele dia. Foram os movimentos que ela foi fazendo aqui no altar.
Ela fazia um movimento de leveza. Ela subia, ficava nas pontas dos pés. E eu lembrava daquela visão. E eu falava: Deus, como o Senhor é sobrenatural. Como o Senhor é maravilhoso. Os movimentos me remeteram novamente àquela passagem e novamente àquela visão. Ela mexia os braços e eu lembrava de como a gente flutuava. E aí, assim que me foi confiada a palavra neste domingo, eu sabia que eu deveria falar sobre isso. Mas eu titubeei. Eu falei assim: Deus, a palavra já foi falada. Deus, a palavra já foi revelada. E Deus falou para mim: não importa, fala de novo. Fala mais uma vez. E eu falei: tá bom, eu vou falar. E se você não lembra do texto citado, ou se você está curioso aí para saber qual é a passagem, eu quero te convidar a ir até o texto de Ezequiel, capítulo 47, do verso 1 ao verso 5. Ezequiel 47, verso 1 ao verso 5. Amém? Amém? Tomaram café? Diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam as águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Aleluia. Amados, nessa manhã eu quero te convidar a nós nos debruçarmos nessa palavra. Porque se nós temos um relacionamento com Deus, se nós somos filhos e filhas de Deus, se nós temos um relacionamento com Ele, esse relacionamento precisa ter profundidade. Esse relacionamento precisa ser profundo. Relacionamento, filiação, exige de nós entrega, exige de nós essa profundidade. Será que eu sou superficial? Ou será que eu sou profundo? Pare e pense nessas duas palavras, superficial e profundo. Nós sabemos que nos nossos relacionamentos, quando os relacionamentos são superficiais, eles não vão para frente. Estou mentindo? Sim ou não? Quando nós temos os relacionamentos superficiais, nós sabemos que esse relacionamento ele não vai prosperar. Seja num namoro, seja num casamento, seja numa própria amizade, relacionamentos superficiais não prosperam. E isso não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Isso não é diferente no nosso relacionamento com o nosso Pai. Eu quero que você entenda uma coisa nessa manhã. Deus, Ele se revela a nós na medida em que Ele é desejado, amém? Deus Ele se revela a nós na medida em que nós desejamos Ele. E eu quero dizer o que com isso? Que o poder de Deus, Ele é ilimitado. O poder de Deus, Ele não tem limites. E na medida que nós buscamos, na medida em que nós nos relacionamos, Ele vai sendo revelado a nós. O que Deus Ele mais deseja é se revelar a mim e a você. Quanto mais nós buscamos o Senhor, mais o poder de Deus é derramado sobre nós. Porque o poder dEle é sem limites.
Se nós formos na palavra do Senhor, em 1 Coríntios 2, versículo 9, diz: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o coração nunca sentiu, é o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Mas, sim, Ele já tem preparado algo para nós. Ele já tem preparado algo para mim, para você. A palavra está no tempo presente. A palavra não diz que Deus preparou. A palavra diz que Deus tem preparado algo para mim e para você. O Senhor, Ele tem preparado bênçãos para mim e para você. E o nosso espírito, aquele espírito que esquadrinha o nosso coração, ele já sabe disso. E é por isso que quando o nosso espírito está forte, é por isso que quando o nosso espírito está bem nutrido, nós olhamos as circunstâncias ao nosso redor e nós entendemos que aquelas circunstâncias não são maiores que o nosso Deus. É por isso que quando o nosso espírito está bem nutrido, quando o nosso espírito está bem alimentado, nós olhamos para aquilo que é limite para nós e nós entendemos, o nosso Deus não conhece a palavra impossível. O nosso Deus não conhece a palavra impossível. Fala para quem está perto de você, você serve e você é filho de um Deus do impossível. Você é filha de um Deus do impossível. Sabe, aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, aquilo que é impossível para nós, para Deus é possível. Sabe, talvez seja a hora de nós apresentarmos a Deus tudo aquilo que nós colocamos na nossa vida como limite. Talvez seja a hora da gente apresentar para Deus tudo aquilo que nos impede de fluir, tudo aquilo que nos impede de ir além, toda aquela situação que tem nos limitado, tudo aquilo que a gente vira para Deus: Senhor, eu não tenho conseguido ir, essa aflição tem me limitado, Deus, eu não consigo prosseguir, essa tentação tem me limitado. Mas a palavra, ela vai dizer para nós que não existe, não vem sobre nós uma aflição, não vem sobre nós uma tentação, não vem sobre nós circunstâncias difíceis que seja maior do que aquilo que nós possamos suportar. E Deus, Ele continua falando para nós que as dificuldades que aos nossos olhos muitas vezes tentam nos parar, muitas vezes tentam nos minguar, muitas vezes tentam nos limitar, aos olhos de Deus, elas são na verdade objetos de treinamento. Elas estão nos treinando. É Deus falando para nós: olha, eu estou te treinando, eu estou te capacitando, olha, eu estou te refinando, eu estou te instruindo. Isso não vem para a morte, isso não vem para te matar, isso não vem para te limitar, mas sim para te restaurar e para fazer você mais forte. E a palavra do Senhor é muito clara, amadas. Ele está nos processando. O Senhor, Ele está nos aperfeiçoando. O Pai, Ele está nos ensinando que os obstáculos existem para a gente superar. O Pai, Ele está nos instruindo e falando para nós que os obstáculos existem para que a gente possa vencer. Olha só, aquilo que você viveu até hoje com Deus é incrível, sim ou não? Aquilo que você viveu até hoje com Deus não é incrível? Aquilo que a gente viveu com o Senhor até hoje é muito incrível. Mas o mais incrível ainda é que existe muito mais para a gente viver. É que existe muito mais profundidade naquilo que Deus quer nos mostrar. Isso é profundidade. Saber que existe muito mais, que precisamos de mais e que queremos muito mais. Amém? Nós queremos mais do Senhor, muito mais de Deus. E irmãos e irmãs, nós precisamos de intencionalidade. Quando a gente fala sobre buscar a Deus, sobre querer profundidade, nós precisamos ser intencional. Nós precisamos ser essa geração que busca o aprofundamento. Nós precisamos ser essa geração que não se limita a ficar aqui na bordinha,
que não se limita a ficar na superfície, que não se limita a ficar no raso. Uma geração que saia da superfície e mergulhe no relacionamento, e mergulhe na intimidade. Um povo que entenda que um dos maiores mandamentos que Deus nos deu foi: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e com toda a tua força. A vida com Deus, ela pode ser mais profunda. A vida com Deus, ela pode ser mais profunda e mais além. Profundidade nos nossos relacionamentos, profundidade na nossa vida como igreja, profundidade no discipulado, profundidade nos nossos relacionamentos. Deus, Ele deseja de nós profundidade. Porque nunca foi ideia de Deus nos chamar apenas para viver no superficial. O que Deus deseja de nós é que a gente esteja no profundo. Deus sempre teve no seu coração a vontade de trazer o ser humano para perto dele. Tão perto, mas tão perto dele, num nível tão profundo, a ponto dele dizer: Pai, que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Senhor. Glória a Deus. É isso que o Senhor tem para nós. Só que só entende isso, amados, quem sai do raso. Só entende isso quem não está no superficial. Vamos pensar que a maioria daqui deve ser mineiro, né? Mineiro, quando ele tem oportunidade, aonde que ele vai? Me ajuda aí. Aonde que o mineiro vai? Pra praia. Vamos pensar na praia. Quando todo mundo aqui conhece o mar, gente? Quem não conhece o mar? Tem aqui que não conhece o mar? Olha, não tem ninguém. Pelo menos não levantou a mão. Quando a gente está lá na praia e a gente vai pegar a onda, quando a gente está no raso e pega a onda a gente pega no final. Sim ou não? Sim ou não? Quando a gente está na praia e a gente está lá na beiradinha, a gente pega a onda no final. Pega a onda quebrando. Mas é aí que está. Deus, Ele não quer que você participe do final. Deus, Ele não quer que você participe apenas daquilo que está aqui na superfície. Deus, Ele quer que nós fluirmos. Ele quer que você flua desde o começo. Só que para fluir naquilo que Ele está fazendo, eu preciso de uma coisa que a gente tem medo de fazer. Eu preciso perder o controle. Eu preciso perder o controle, pastora Rosângela. Eu preciso dar o controle ao Senhor. Para que a gente possa fluir desde o começo, nós precisamos entregar o controle a Ele. Como assim? Voltemos lá na praia. Uma vez, quando a gente morava em Aracaju, me dá o glória a Deus aqui para eu beber. A gente morava em Aracaju, pandemia. Pensa pandemia, gente. Apartamento, 2 crianças, um cachorro, fechado naquele quadrado, a gente não dava mais conta. O que a gente fez? Vamos arrumar uma casa na praia. Arrumamos uma casa na praia de uns irmãos que estavam lá, que eram da igreja. Casa de frente para a praia, pandemia, praia vazia, praia deserta. Eu entrei no mar, me empolguei. Fui embora. E fui andando, e fui andando, fui andando, e fui andando. E em Aracaju você continua andando, andando, andando. Tá? O mar lá, custa bater aqui na cintura. Mas eu acho que eu me empolguei de sobremaneira tanto, que quando eu estava no mar, uma onda veio. Aquela onda que está se formando, né? E de repente, quando eu vi, eu não senti mais o chão. Os meus pés não tocaram mais na areia. E eu fiquei ali, ó, flutuando, né? E eu tô assim, gente, cadê o chão? Cadê o chão? Mas, apesar do medo, Deus fala comigo de umas situações inusitadas. Amém? Ele fala comigo de coisas assim, muito estranhas. É porque eu sou estranha. É isso aí. E aí Deus falou para mim, falou assim: Ana, entenda uma coisa. Você está aqui no meio do mar. Você está aqui no meio de tudo. Mesmo com um pouco de medo, me escuta, Ana, entenda. E Deus falou assim para mim: quanto mais profundo você for em mim, menos controle você terá. Quanto mais profundo você for em mim, menos estabilidade você terá, menos o chão você vai tocar, menos a superfície os seus pés vão pisar.
E eu falei, uau, sim, claro, eu estou no fundo. Eu não tenho os meus pés para fincar aqui na areia. Eu não tenho essa estabilidade, eu não firmo, eu não controlo. Uau, Deus, eu entendi. Mas agora eu vou sair daqui, porque está perigoso. É só para dar esse exemplo. E Deus, Ele fala muito claro para nós, para que a gente possa fluir na profundidade, para que a gente possa ter essa intimidade, entenda isso. Quanto mais fundo você for em Deus, menos controle da sua vida você terá. E Ele quem controla a nossa vida. Deixa o controle nas mãos do Senhor. Deixa o controle nas mãos daquele que pode fluir. Não deixar o controle na mão de Deus é o nosso maior erro. Eu não sei vocês que têm filhos, mas lá em casa sempre há um embate. Acontece corriqueiramente. Quem das meninas vai ficar com o controle? O controle da televisão. Porque quando temos o controle, a gente realmente quer controlar. Eu quero mandar, eu quero colocar aonde eu desejo, eu quero ir aonde eu desejo, eu quero fazer as minhas próprias vontades. Amados, muitas vezes a gente é muito sistemático. A gente olha para as quantidades e às vezes a gente percebe que aquelas quantidades não são suficientes e a gente se desespera. Muitas vezes a gente olha para as nossas ausências e achamos que elas não vão ser supridas, não vão ser preenchidas, que nós não vamos superar. Mas Deus, Ele é muito maior do que aquilo que achamos que precisamos para nós. Deus, Ele é muito maior do que tudo. Amados, quando Jesus entra na nossa vida, Ele não deixa as coisas como estão, não. Quando Jesus ele entra na nossa vida, o controle é dele. Quando ele entra na nossa vida, a casa é dele e é ele que manda. E ele vai começar a mudar as coisas de lugar. E ele vai começar a tirar, ele vai começar a movimentar. Ele vai começar a fazer de novo. Nós não somos os donos de nós mesmos. Jesus ele entra na casa e ele vai mexer e ele vai mudar algumas coisas. Mas aquieta seu coração, porque se Jesus entra, Ele vai arrumar, porque se Jesus entra, Ele vai organizar, porque se Jesus entra, Ele vai preencher, se Ele entra é para ser o dono e não apenas uma visita na tua casa, Ele vai fazer mudança e seu coração precisa estar preparado para isso, porque você vai precisar deixar o controle para entender que é Ele que está controlando, aleluia, amados. Põe a mão no seu coração e diga assim comigo. Senhor, mas fala forte, Senhor, mude as coisas de lugar. O controle é teu. Você tem noção disso que você falou para o Senhor? Imerso nas águas, nós não controlamos, amados. Imerso nas águas, nós apenas fluímos. Imerso nas águas, nós estamos aqui a mercê do Senhor. Não temos mais o controle, estamos leves, estamos nas águas. E eu preciso te dizer algo. Para que a gente receba mais de Deus, a gente precisa entregar a Ele até aquilo que a gente ora dizendo: Deus, pode mexer em tudo, mas deixa isso aqui. A gente tem essa mania. A gente muitas vezes fala: Senhor, mexe na minha vida. Senhor, mexe na minha estrutura. Senhor, pode tirar as coisas do lugar. Mas isso aqui não, Deus. Ah, Deus. Ah, não, mexer na minha vida sentimental. Tudo menos isso aqui. Ah, não, Deus, mexer aqui, Deus, aonde eu tenho conforto. Ah, Deus, mexer aqui na minha vida profissional. Não, Deus, qualquer lugar menos aqui. Às vezes a gente tem essa mania. Ah, Senhor, as minhas conquistas, as minhas vitórias, as minhas coisas, tudo, Senhor, menos aqui. E Deus, Ele está sendo muito claro para nós. Ele está falando, é esse teu menos que muitas vezes te impede de receber mais. É esse teu menos que muitas vezes impede o mais de Deus na sua vida. É esse teu menos que impede que eu flua. É esse teu menos que tem impedido que o mais de Deus flua sobre você e você vá mais profundo. E nós precisamos entregar isso para Deus. Largar esse menos para receber mais.
Sabe, amados, não foi por acaso que a Marta Pompeu esteve aqui. Não foi por acaso que Deus me deu aquela visão. Não foi por acaso que foi usado o mesmo texto. Não foi por acaso que o Senhor te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Deus, Ele está dizendo, me dê o controle, assume, me deixe assumir a direção da tua vida. Me dê o controle, me deixe subir no barco e começar a remar. Eu não estou dizendo aqui que nós servimos, amados, a um Deus que não está nem aí para as nossas vontades. Eu não estou aqui dizendo que nós servimos a um Deus que não satisfaz os desejos do nosso coração. Mas eu preciso que você entenda que quando nós deixamos de abrir mão daquilo que Deus está pedindo para nós, nós não conseguimos receber o mais de Deus. Quando nós não abrimos mão daquilo que Deus está pedindo para nós, nós não conseguimos desfrutar da intimidade. Nós não conseguimos estar lá no profundo, está entendendo? Você está aqui, amém? A palavra diz no versículo 3, lá em Ezequiel, que saiu, do capítulo que lemos, que saiu aquele homem para o Oriente, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aonde que fica o tornozelo? Aqui. As águas estavam aqui no tornozelo. As águas batiam aqui, mas ainda havia estabilidade, ainda tinha como sair do lugar, ainda tinha como eu controlar se eu ia para a direita, se eu ia para a esquerda, se eu ia para frente, se eu ia para trás. Ainda havia o local de controle, mas a palavra continua, há ainda mais um convite. E Deus, Ele continua falando para Ezequiel, vem mais Ezequiel. Há um convite aqui para ele falando, ei, vem um pouco mais, venha um pouco mais. E nós continuamos na palavra, no verso 4, diz que mediu mais 1000 e fez passar pelas águas, águas que davam nos joelhos. E aqui nós identificamos, nós sabemos aonde ficam os nossos joelhos. As águas davam até os joelhos, mas ainda não era o suficiente. Porque Deus, Ele continua o convite. Olha, continua vindo, continua chegando. É mais profundo que eu quero te levar. Pode vir. Sabe, irmãos, Deus está falando para Ezequiel, não se conforme com pouco. Não se conforme no lugar que você está. Venha para mais, não se acomode. Sabe, presta atenção aqui. Existirão ambientes, pastor Fernando, que os seus pés irão te levar. Existirão ambientes, irmão, irmã, que os seus pés irão te levar e serão ambientes agradáveis. E serão ambientes bons. Existem ambientes que os nossos joelhos irão nos levar. E serão ambientes bons e agradáveis, mas não param por aí. Porque muitas vezes a gente a gente se acomoda, fala que bom, está confortável aqui. Eu já tenho recebido isso, eu tenho recebido isso e aquilo de Deus, já está bom. Mas a palavra diz, não, Deus está falando para você, não pare aqui. Não pare por aqui. Porque existirão sim ambientes em que as nossas orações irão nos levar. E serão ambientes agradáveis. Existirão esse ambiente. Mas Deus, Ele fala, é preciso mais. E o texto continua e diz que Ezequiel vai um pouco mais e as águas dão nos lombos. Mediu mais 1000 e as águas davam pelos lombos. Amados, lombos. E a palavra revela para nós que existirão ambientes que a correção de Deus também vai nos levar. Existirão ambientes que a correção de Deus vai nos levar, vai ser preciso nos levar, e serão também ambientes agradáveis de ensinamento, de aprimoramento. Mas sabe o que Deus falou para mim lá na praia naquela semana? Como eu disse, eu fui andando até que as águas ficassem na minha cintura. E em um determinado momento, antes da onda vir, eu parada, eu comecei a contemplar. Eu amo o mar. Amo o mar. E o mar muitas vezes parece que me chama. Parece que tem assim, algo assim me chamando. E aí eu olhando para o mar, e Deus, Ele falando ao meu coração, eu falo, nossa, que lindo. E Deus falou assim, tá legal aí, né? Aí eu, tá.
Admirar é bom, né? É. O Senhor é lindo. O Senhor é maravilhoso. Agora a pastora Rosângela contempla as florzinhas dela, as plantas dela. Eu gosto de contemplar o mar. Eu falei, o Senhor é magnífico. Ele falou, tá bom aí, né? Tá tudo tão lindo, tá tudo tão incrível. Mas eu vou falar uma coisa para você, Ana Raquel. Eu não quero apenas admiradores. Eu não quero apenas espectadores, contempladores. Eu quero que você agora comece a entender que eu preciso que você entre no lugar da experimentação. Eu quero que você entenda que você precisa experimentar de Deus. Você pode ir nas águas que dão nos seus pés. Você pode ir nas águas que dão nos seus joelhos. Nas águas que dão nos seus lombos e se acomodar ali. Mas você será apenas um admirador daquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele te convida para entrar num ambiente de experimentar. No movimento. E no versículo 5 agora há um convite muito maior. Ele fala assim, e já era um rio que eu não podia atravessar. Dá glória a Deus aí. Era um rio que ele não mais podia atravessar. E a gente começa a entender que quando a gente está no fluir de Deus, quando a gente está fluindo com o Senhor desde o começo, nós estamos obedecendo a palavra dEle, dizendo, olha Senhor, eu quero ir mais profundo. E Deus está falando para você mais uma vez, quanto mais fundo você for em mim, naquilo que eu tenho para fazer, você vai sair do ambiente da admiração e começar a experimentar a profundidade que é viver comigo. A profundidade, a intimidade do Senhor. Você vai sair desse nível, entendeu? Amém? Nós começamos a experimentar de Deus. Nós começamos a experimentar daquilo que Deus está fazendo. Você vai estar filiado a Ele. Você vai estar entregue a Ele. Você vai estar completamente rendido, aliançada, totalmente entregue a Ele. Isso sim é ir mais profundo. Sabe, porque aquele que é superficial, aquela pessoa que vive na margem, que vive na superficialidade, ela vai falar, Deus, sinta aí o que é que o meu coração está sentindo. Mas aquele que é profundo, ele vai começar a dizer, Senhor, eu quero sentir aquilo que o teu coração está sentindo. Aquilo que o teu coração tem para mim. Quando a pessoa é superficial, ela vai dizer, Deus, eu preciso. Deus, eu quero. Deus, eu preciso receber, eu preciso ter. Mas quando a gente está na profundidade, Deus, a gente fala, o Senhor quer o que de mim? O que é que eu ainda preciso entregar para o Senhor? O que é o que eu ainda preciso me desprender? Porque ser imergido naquilo que Deus está fazendo, significa a gente entender que é a vontade dEle que vai reinar, não a minha. É a vontade dEle que vai reinar, não a minha vontade. Porque a minha vontade é falha, a minha vontade é frágil, a minha vontade muitas vezes é o desejo do meu coração, a minha vontade muitas vezes é a minha carne, mas a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Certa vez Deus falou para mim, Ana, você vai precisar me entregar o controle da sua vida. Você vai precisar me entregar esse controle, você vai precisar abrir mão da sua vontade. Dá aqui para mim, ó. Dá aqui para mim o controle. E eu já tinha tudo preparado. Eu já tinha tudo desenhado. Eu tinha acabado de sair. Agora eu confundo. É ensino fundamental, ensino médio? É o qual? Quando a gente sai para fazer o vestibular, gente? Esse aí. Eu tinha acabado de sair, em 1998, já tinha tudo esquematizado, assim, eu vou fazer minha faculdade, fazer vestibular, porque eu sou da época do vestibular, né? Não sou da época do Enem. Está tudo certo. Vou continuar te servindo, vou continuar te adorando, vou continuar na igreja. Eu sou natural de Belo Horizonte, era da Igreja Metodista Central. E eu estava num encontro, a pastora Rosângela deve lembrar disso, que existiam os encontros regionais de avivamento. 1998, não sei se você estava em Além Paraíba. E nós estávamos ali em Além Paraíba e Deus falou assim para mim, Ana Raquel, é o seguinte, você quer vir profundo, você quer vir mais diante, você vai me entregar o controle da sua vida, e você vai fazer vestibular, mas para teologia você vai ser pastor. Eu, quê? Gente, eu fiquei estarrecida, eu falei, não, Deus, você pode estar brincando comigo. Senhor, tá doido?
Eu sou totalmente fora do padrão. Eu não tenho padrão para ser pastora, eu sou estranha. Aí, de novo, eu ando de all-star e calça jeans. Era isso que eu dava na época, não era? Eu não tenho esse padrão, eu não tenho essa habilidade. Eu não posso ir, Senhor. E sabe o que Deus falou para mim? Ele falou assim, olha, abra a mão desse raso. Desgruda desse colete salva-vidas, vem para o profundo, eu vou te ensinar a nadar, eu vou te ensinar a respirar debaixo d'água, eu vou te ensinar o que é ser profundo na minha presença. E com todos os medos, e com todos os temores, e com todas as minhas limitações, o Senhor, Ele disse, vem profundo. E quando foi de manhã, eu tinha feito uma oração no meu quarto, e eu falei, aproveitando que minha mãe estava comigo, na época a gente dormia nas escolas, né? No chão das escolas, mas minha mãe estava comigo, aí eu fui para o hotel. E aí eu lá orando, falando com Deus, falei, Senhor, não pode ser. E eu coloquei todas essas palavras para Deus, todos os meus medos, todos os meus limites. E na manhã daquele outro dia, antes de começar o culto, o pastor que estava lá falou assim, olha, pega aí a pessoa que está do teu lado, faça uma oração com ela, vamos fazer um devocional. Nada mais era do que um movimento que o bispo que ia pregar da África não tinha chegado ainda. E aí eu falei, vou orar com ninguém, vou ficar aqui quieta. Não vou procurar ninguém, eu toda rebelada. E aí Deus trouxe uma pessoa ao meu lado. E essa pessoa era minha amiga, era, não é ainda. E aí ela começou a orar, a pastora Rosângela, as mesmas palavras que eu orei naquele quarto. E ela começou a dizer ponto por ponto, vírgula por vírgula, tudo. E eu falei, Deus, não tem mais para onde eu correr. Essa menina nem estava lá no quarto. E nem alto eu orei para o diabo não ouvir. Eu orei no Espírito, e quando o bispo começou a pregar, e ele fez literalmente uma grande diferença. Ele pregando, ele disse assim, que venha ao altar aqueles que têm um chamado missionário, aquele que Deus vai mandar para as nações, aquele que Deus isso e aquilo outro. Falei, oba, não é comigo. Mas do outro lado ele falou assim, eu quero que venha aqui, aqueles que têm um chamado pastoral, para o ministério ordenado, aquele que está correndo do Senhor, aquele que está com medo, vem aqui ao altar, e eu já estava lá. Como é difícil muitas vezes ir para o profundo. Mas o Senhor, Ele fala para você, vem para o profundo. Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim, vem para o profundo. Essa passagem de Ezequiel 47, ela está relacionada com a promessa de Deus de trazer vida e cura por meio da sua presença. A Marta citou isso aqui. Essa passagem, ela simboliza nada mais, nada menos que a restauração espiritual e física que Deus deseja trazer para o seu povo. Essa passagem, ela simboliza o profundo. Ela simboliza que a água, ela fluirá de Jerusalém até tornar-se um rio. E ele vai cair no rio. Esse rio fluirá, e ele vai cair no Mar Morto. Mas esse rio de água viva, ele vai trazer vida. E a palavra é muito clara, o mar morto viverá novamente. Sabe, eu não sei o quanto você já experimentou de Deus. Mas para quem tem um coração de intimidade, para quem tem um coração de servo, para quem tem um coração de filho, sempre vai existir mais. Sempre vai existir mais. A palavra de Deus em Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim, então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas muitas pessoas param nessa palavra, conhecer. E a gente começa a apenas conhecer ao Senhor. Eu já conheço a Deus. Eu estou nesse nível do conhecimento, já entendi, já sei, está legal. Mas o versículo, ele continua e ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Ou seja, tem mais de Deus, amados. Se você já sentiu o Deus que cura, se você já sentiu o Deus que fala, se você já sentiu o Deus que move, deixa eu te falar, há um ambiente tão mais profundo, que você não conhece a Deus mais por aquilo que Ele faz, mas sim por aquilo que Ele é.
Porque para nós não importa o que Ele faz, mas sim o que Ele é. E isso é conhecer a Deus. O Senhor, Ele nos leva lá para que a gente conheça quem Ele é. Para que a gente conheça o seu coração. E nesse ambiente profundo é onde onde você vai parar de escutar o ruído da superfície. Quem aqui já mergulhou? Vamos, quem não mergulhou. Quem não mergulhou, pensa numa piscina. Numa piscina bem funda. Quanto mais você vai mergulhando, quanto mais você vai indo lá para baixo, quanto mais você vai mergulhando, o que acontece? Você para de ouvir. Você não escuta nada. Você só escuta o silêncio. O Senhor, Ele nos leva lá para a gente conhecer o seu coração. E é nesse ambiente profundo onde Deus vai parar, onde a gente vai parar de escutar esse ruído da superfície. E Deus vai falar: ei, entenda. Você está aqui comigo, você está aqui mergulhado, e quanto mais você vai mergulhar, menos você vai ouvir os barulhos, menos você vai ouvir os ruídos, menos você vai ouvir as vozes, e tudo vai ficando em silêncio. Mas eu estou aqui no fundo, no profundo do silêncio, porque aqui é um ambiente perfeito para que eu possa falar com você. É um ambiente perfeito para que a gente possa escutar o coração de Deus. Para a gente entender o que o coração de Deus tem para dizer para nós. Aonde não vai ouvir, a gente não vai ouvir as vozes da superfície dizendo que a gente não pode, dizendo que a gente não pode ir. Aonde a gente não vai escutar as vozes do nosso medo. Aonde a gente não vai escutar a voz da nossa incapacidade. Porque a gente vai estar nesse ambiente profundo, escutando somente a voz do Pai, continuando a nos convidar. Vem, 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 vem mais profundo. Vem mais um pouco. Eu tenho sempre mais. O convite de Deus, ele está feito. Mas quem escolhe dar o primeiro passo é você. Quem escolhe dar o primeiro passo somos nós. Deus, ele vai falar: olha, você vai transbordar por onde você passar. Por onde você andar, haverá vida. E Ele nos convida, e o primeiro passo é sempre o mais difícil de dar. O primeiro passo é o que vai nos tirar daquele instante, daquele momento. E ele é sempre o mais difícil da gente dar. O primeiro passo que a gente dá nem sempre é o passo perfeito. Sabe o bebê? O bebê, quando ele começa a andar, ele já sai andando de boa? Sim ou não? Quem tem bebê aí? Vai chegar essa hora, né? Quem já teve filho? Como é que é o primeiro passo do neném? Como é que é o primeiro passo em direção ao pai, em direção aos primeiros passinhos? Ele é todo desengonçado. Ele vem meio torto, ele vem meio caído, ele vem capengando, ele vem caindo para o lado, ele vem desequilibrado. Mas o primeiro passo pode não ser o mais equilibrado, mas o primeiro passo é o passo mais comemorado pelo Pai. E assim também é com a nossa vida espiritual. Quando nós estamos indo, quando nós estamos andando, mesmo desequilibrados, mesmo com o nosso passo torto, Deus está falando: Ele está vindo, meu filho está vindo, minha filha está vindo, Ele está conseguindo, Ele está chegando, ela está chegando, Ele está vindo. Foi assim quando seu filho começou a andar, você começou a comemorar, falando: Ele está chegando, mesmo tortinho. Uau, meu filho está vindo para mim. Ele está chegando, ele está conseguindo. O primeiro passo é para te tirar de onde você está, amado. As águas nos tornozelos, as águas nos joelhos, as águas nos lombos, as águas profundas. Você entende o que Deus brada te chamando? Deus, Ele brada te chamando. Ei! Vem para mais! Vem para perto, vem para o mais profundo. Ezequiel, vem, vem, filho, aqui está confortável, aliás, aí está confortável. Vem, aqui você estará protegido. Eu estou terminando, mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai testar o seu coração. Deus, Ele vai testar o seu coração para ver se aquilo que Ele te deu não está tomando o lugar que deveria ser dele. Deus, Ele vai testar o nosso coração. Eu vou repetir.
para saber se aquilo que muitas vezes que Ele te deu não está tomando o lugar dele na nossa vida. Porque se for preciso, Ele vai dizer: sai daí, porque eu não estou mais aí. Sai daí, porque eu não estou mais aí. É como Ele falou para aquelas pessoas lá: sai do barco, jogue as redes, eu não estou mais aí. E Deus, Ele vai falar: olha, venha para onde eu estou. E eu não quero estar aonde o Pai não está. Eu não quero estar aonde Deus não está, porque o superficial, ele vai olhar para os seus erros, ele vai olhar para as suas dificuldades, ele vai olhar para as suas debilidades e ele vai começar a dar desculpas. Saber: ah, Senhor, está complicado, ah, eu estou muito ocupado, agora não dá. Não, amados. Eu aprendi, eu tenho compartilhado isso, que a primeira coisa que Deus quer ver depois dos nossos erros não é a nossa desculpa. Desculpa todo mundo sabe dar. O que Deus, Ele quer ver de nós é o nosso arrependimento, é a nossa entrega. Deus, Ele quer ver a nossa profundidade, aquilo, a nossa busca. E Deus está falando comigo, com você: olha, se você errou o caminho, eu estou disposto a falar para você: pode voltar. Eu tenho algo para você. Ano da filiação. E hoje, como eu falei no início, é 25/2. E Deus já falou tanto aqui. Amados, eu já recebi tanto de Deus nesses dias aqui. Deus falou conosco de filiação. Deus falou conosco sobre níveis. Deus falou conosco sobre intimidade. Deus falou conosco sobre novas armas. Deus falou conosco de maturidade, de vestes novas, de aliança. Então Deus, Ele tem algo muito mais profundo para fazer na nossa vida. Basta a gente crer nessa palavra, amém? É tempo da gente, como igreja, viver esse rio, viver esse fluir. Porque nós somos essa igreja, pastora Rosângela, que vai juntar. Nós somos essa igreja que vai filiar. Nós somos essa igreja que vai tratar. Nós somos essa igreja que vai prosperar. Nós somos uma igreja profunda, amém? E eu quero convidar você a viver algo ainda mais profundo no Senhor. E o convite dele para você nessa manhã é: você pode vir um pouco mais? Queria chamar o louvor aqui na frente. E eu queria te convidar a fechar os seus olhos. E a ouvir Deus falando para você: você pode vir um pouco mais. Você pode andar um pouco mais. Você pode vir um pouco mais. Talvez seja o momento de você se entregar mais. Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor ainda necessita que eu entregue? O que o Senhor necessita, aonde o Senhor precisa trabalhar em mim? O que eu preciso colocar diante do Senhor? O quanto mais do meu coração o Senhor precisa, Pai. Sabe, porque às vezes a gente acha que está dando tudo, mas nós não estamos. E a gente ouve a voz de Deus dizendo: tem mais. Precisa buscar mais, precisa entregar mais. Será que você pode vir um pouco mais? Será que você pode vir um pouco mais? Será que pode você ouvir o Senhor dizer, falar: ei, eu sei que o seu dia está corrido. Eu sei que você tem afazeres, eu sei que você precisa ir para casa, eu sei que você tem coisas a fazer, mas será que você pode me contemplar agora? Será que você pode vir um pouco mais? Será que você pode vir nessas águas profundas? Eu sei que nem tudo tem sido como você queria. Eu sei que muitas vezes você pode falhar, mas Deus, Ele fala: confia. Será que você pode lembrar um pouco de mim agora? Será que você pode lembrar aquilo que eu já tenho feito para você? Será que você pode lembrar que nas minhas águas eu tenho tudo? Eu sei que nem tudo tem sido como você queria, mas lembra um pouco de mim agora, porque existe um ambiente em Deus preparado para você. Existe uma voz falando: ei, vem um pouco mais. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E se você puder, você levantar as suas mãos assim: Senhor, eu preciso fluir. Eu preciso sentir o Senhor. E você